A partir de 1807 e até 1812 o país foi regularmente invadido e ocupado por exércitos franceses, e a guerra levou o governo português, o governo de Lisboa, a consentir numa enorme explosão de publicações periódicas, obviamente todas com um sentido patriótico e anti-francês, mas muito variadas, com autores muito diversos. Eles traziam notícias, comentários, e sabemos, pelos comentários que eram feitos, aliás, eles comentavam-se uns aos outros, sabemos que elas eram lidas e comentadas em grupo. Isto é, nos cafés, nas esquinas, as pessoas liam umas às outras o que tinha saído nestas publicações e contam-se, nós sabemos, enfim, isto não é certo, porque às vezes aparecem outros, consegue-se descobrir outros nos arquivos e nas bibliotecas, mas pelo menos entre 1810 e 1819 são criados 32 títulos em Lisboa de publicações. E quando, aliás, olhamos para este tipo de publicações e os lemos, percebemos que a maioria deles pressupunha até leitores não apenas alfabetizados, mas bastante instruídos. Quer dizer, bastante instruídos. Exato, eram publicações sem ilustrações, com muito densas, textos muito densos, com colunas muito densas. Agora, estas publicações não chegavam só aos alfabetizados, quer dizer, àqueles que liam, porque a sua leitura era muito frequentemente feita em grupo. Quer no café, em que havia alguém que lia para os outros, quer na família, em que havia alguém que lia para a família. E, portanto, isto queria dizer que um exemplar não era lido apenas por uma pessoa, podia ser lido por mais do que uma pessoa, e essas pessoas, por sua vez, lerem-nos a grupos de 4, 5 pessoas cada um deles. Quer dizer, isto é, lerem as notícias, lerem em voz alta para a família, lerem os textos. Portanto, estas publicações periódicas, digamos, o que faziam parte no princípio do século XIX, e é assim que elas começam a ser concebidas, aliás, por seus próprios autores e por aqueles que as tentam controlar nos governos, é que eles começam a fazer parte daquilo que os historiadores chamam uma espécie de... É uma esfera pública que se desenvolve nas sociedades europeias, quer dizer, um público informado que quer de alguma maneira acompanhar os acontecimentos e ter uma opinião. E aliás, a ideia da opinião pública está associada à ideia da opinião pública, que é uma ideia que surge muito frequentemente no século XIX e já então nos governos representativos, está associada a estas publicações e à discussão, à leitura destas publicações, isto é, ao comentário depois que as pessoas faziam daquilo que era publicado nos jornais. E, portanto, portanto, estes jornais fazem parte de uma circulação de informação, de debates que já não passam pela Igreja, já não passam apenas pelo Estado, mas que têm a sua base nos salões das famílias, nos cafés, nos grupos, nas academias, onde se discute, onde se quer estar informado, onde se quer ter opinião, e daí precisamente esta explosão de publicações durante a guerra com os franceses, entre 1807 e 1814, que deve ter criado, isto é muito interessante, deve ter criado em Portugal um público que de repente ficou habituado a ler periódicos. De tal maneira... E porquê? Porque depois os governos tentam, a seguir à guerra, a seguir a 1814, 1815, tentam restringir o número de publicações, isto é, tentar diminuir, proibem, etc. Para melhor. E começam a surgir publicações periódicas em português, portanto, jornais em português, no estrangeiro. Por exemplo, em Inglaterra, sobretudo em Londres, começam a ser publicados jornais em português. Mas que depois eram trazidos para Portugal? Depois entram em Portugal. Portanto, estes jornais, como é que os jornais são distribuídos? Os jornais são distribuídos, sobretudo, mesmo os jornais publicados dentro do país, são distribuídos, vendem-se em algumas lojas, aliás, às vezes até vem lá a indicação, vende-se na loja tal, em Lisboa, no Porto, em Coimbra, e coisas assim, mas vende-se sobretudo por assinatura. E não são nada, os jornais não são baratos, quer dizer, portanto, vende-se por assinatura. E, portanto, estes jornais, os jornais publicados em Londres, têm assinantes em Portugal. Mas muitas vezes essas indicações também eram falsas, não é? Ou seja, mesmo, eu lembro-me, sei lá, livrinhos licenciosos, colocava-se lá Paris e Londres, mas na verdade... Mas estes aqui estes eram mesmo feitos em Londres porque os jornalistas estavam lá, quer dizer, porque não eram apanhados
pela Intendência-Geral da Polícia aqui. Portanto, eles estão lá, nós conhecemos vários nomes deles, o Correio Brasiliense, do Hipólito José da Costa, o Português, do João Bernardo da Rocha Loureiro, o Observador Lusitano, do Francisco Solano Constâncio. Eles são cerca de uns 10, entre 1808 e 1820. São jornais de opinião que podemos considerar liberais, muito críticos das instituições quase jornais e do da governo oposição. de Portugal. Um bocado, quer dizer, em 1820 há a Revolução Constitucional de agosto de 1820. Essa revolução traz uma Constituição, mas traz também uma lei de liberdade de imprensa. E, portanto, os jornais multiplicam-se imenso, são dezenas de jornais que, de repente, começam a ser publicados em Lisboa. E, então, é aí que vamos ver uma coisa interessante, que é todas as correntes políticas, mais ou menos organizadas, geralmente consistem em duas coisas. Um grupo de deputados no Parlamento, quer dizer, que nós percebemos que estão mais ou menos em acordo entre si, que representam uma tomada de posição, e que fazem discursos a favor de uma determinada linha, e depois um jornal que lhes está associado, às vezes até é redigido por eles, não é assinado, mas sabe-se que é redigido por algum deles, o que tem mais jeito para escrever, e que publica editoriais e notícias que são favoráveis à linha desses deputados. E portanto, nós entre 1820 e 1823, portanto, o primeiro regime constitucional em Portugal, onde não há partidos organizados, portanto, não existem, ou fala-se muito de partidos, mas não existem partidos como vão existir depois no século XX, ou no século XIX, ou no século XX, ou a partir de 1830, nós é através da imprensa, através dos jornais começamos a perceber, e dos debates parlamentares também, mas através dos jornais começamos a perceber a existência destes partidos, quer dizer, isto é, de grupos que estão associados. E, claro, isto é tudo muito plural, quer dizer que em determinado momento os vários ministros, cada um deles tem o seu jornal, quer dizer, e são denunciados na imprensa. O jornal do Sr. Ministro, o jornal não sei quê, que é o que representa, defende o Sr. Ministro da Justiça, ou o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, etc. Portanto, eles mais ou menos... Eu estou a dizer isto porque os governos não eram governos de um partido, havia várias... Enfim, isto é 1820, 1823. Estes jornais, alguns deles já são empresas com alguma dimensão. Por exemplo, nós sabemos um jornal diário, o Português, em 1826, é escrito por cerca de 6 ou 7 pessoas, um deles é o Almeida Garrett. Estes jornalistas não são completamente... Não dependem completamente da profissão de jornalista, quer dizer, são funcionários públicos, negociantes, têm outras, às vezes, professores, são outros, mas escrevem também jornais. Mas que é um jornal diário, com 6 ou 7 pessoas, eles ainda tinham outras profissões. Fazem muito. Fazem, por exemplo, o Almeida Garrett, provavelmente, como ele era oficial do Ministério do Reino, e sem querer infamar a carreira de funcionário público do Almeida Garrett, mas provavelmente não... Sobrava-lhe tempo. Sobrava-lhe bastante tempo. E além dos jornalistas, ainda emprega tipógrafos. Portanto, ainda tem umas dezenas de tipógrafos, quer dizer, para compor o jornal e imprimir, às vezes, em tipografias próprias, como o governo, por exemplo, em 1826, isto já é no segundo período constitucional, o período da Carta Constitucional, os governos vigiam muito perto os jornais. Às vezes aí já há censura e, portanto, tem um censor para o jornal e, portanto, alguém que lê o jornal antes de ser publicado previamente. Por exemplo, em 1827, o que acontece a este Português é que os jornalistas são todos presos e o jornal é fechado. Agora, o Garrett, por exemplo, diz que correu tudo muito bem, que tinham imensas receitas, tinham muitas assinaturas, etc. E que, aliás, tinham sido proibidos por causa do sucesso que estavam a ter. A partir de 1834, no regime liberal, publicam-se imensos jornais, é sobretudo uma imprensa política e partidária, se bem que há jornalistas que se destacam independentemente do partidarismo, como o António Rodrigues Sampaio, no diário A Revolução de Setembro, que é um dos grandes jornais portugueses do século XIX, e os jornais começam então a tomar a forma que irão manter durante muito tempo. Têm geralmente 4 páginas, formatos às vezes grandes, e estão divididos em secções. Portanto, na página da frente há um editorial que representa a linha política do jornal, e depois há uma parte oficial para publicar leis e decretos do governo, que os leitores do jornal querem estar a par, e depois uma parte parlamentar em que se faz um resumo, ou às vezes até a transcrição dos debates parlamentares, e depois artigos sobre de assuntos de interesse geral, por exemplo, uma nova tecnologia agrícola, ou um livro publicado, e depois os resumos daquilo que foram publicados noutros jornais, sobretudo jornais internacionais. Portanto, estes jornais geralmente assinam
jornais de Paris, de Londres, e depois fazem a partir dali o resumo. Quer dizer, usam estes jornais como se fossem agências noticiosas, quer dizer, mas não são agências noticiosas. Mas já estamos mesmo a falar de uma esfera pública internacional. Sim, não é? exatamente. Não é uma coisa paroquiana. Os jornais portugueses, aliás, desde os anos 1820, são dos melhores da Europa para seguir os assuntos internacionais. Tem imensos detalhes sobre tudo o que está a passar na Europa, nos Estados Unidos, no mundo, eleições americanas, etc. Eles recebem esses jornais todos, assinam esses jornais, às vezes, obviamente dão as notícias, às vezes em dezembro dão notícias dos Estados Unidos de junho, quer dizer, porque os jornais chegaram à Europa imenso tempo depois, eles estiveram a lê-los e depois fizeram os resumos, mas mantêm os leitores informados sobre estas coisas todas, aquilo que se está a publicar, portanto, isto não há aqui. Desta imprensa nós temos uma ideia de um país fechado, um país paroquial, de modo nenhum. Desde sempre, um país incrivelmente aberto, com imensa informação, onde eles sabem mais ou menos tudo, aquelas grandes polémicas literárias que criaram novas vanguardas literárias noutros países. Bem, os jornais portugueses dão logo isso. Um mês depois daquilo acontecer já dão, quer dizer, o Victor Hugo em 1830 fez um texto, estreou uma peça de teatro que foi imensamente polémica, bem, há uma transcrição daquilo tudo, às vezes sabe-se imenso mais disso do que aquilo que está a publicar, portanto havia, por causa das dificuldades de circulação, havia jornais em quase todas as cidades e também às vezes em vilas. O Porto tinha muitos jornais, tal como Braga, como Évora. Os jornais tinham assinantes, por exemplo, os jornais de Lisboa tinham assinantes em vários pontos do reino, eles eram enviados por correio. Nós às vezes compramos nos alfarrabistas muitos jornais com as estampilhas do correio. E é na década de 1860, no momento que é de alguma relativa prosperidade em Portugal, pelo menos até meados da década de 1860, estão a ser instalados os caminhos de ferro, há muitas exportações de vinho para a Inglaterra, vêm remessas de imigrantes no Brasil. É então que se começa a desenvolver um novo tipo de imprensa. E o que assinala esse novo tipo de imprensa é a fundação do Diário de Notícias em 1864. Marca uma época. Primeiro porque é um jornal completamente novo. É o primeiro jornal, o primeiro grande jornal que não tem um partido político por trás. Não tem um ângulo partidário. Mas isso é algo que é assumido pelo próprio jornal? Não, o jornal aparece como isso. Aliás, é censurado pelos outros por causa disso. É o jornal incolor, o jornal que não tem cor. O jornal que não tem cor. Todos os outros tinham cor, todos os outros tinham um partido. Reparem, os outros jornais não era apenas terem um ponto de vista, eram jornais partidários, eram jornais que defendiam um partido. O Diário de Notícias diz: nós não temos, somos vagamente liberais, mas não temos a coisa que queremos é informar. É uma empresa puramente jornalística, comercial, quer dizer, queremos informar. Segundo, é um jornal barato. É o primeiro jornal que custa apenas 10 reis. Isto é um impacto. É muito mais barato que os outros? É metade dos outros. É metade do preço dos outros, pelo menos. Portanto, são um jornal. Em 1860 os jornais são muito mais baratos do que eram em 1820, ou muitíssimo mais baratos. O Diário de Notícias custa metade, um terço do que custava um jornal nessa altura. Terceiro, o Diário de Notícias vai apostar fortemente nos pequenos anúncios. Isto é, torna-se um meio das pessoas, sobretudo na cidade, em Lisboa, comunicarem entre si, para vender, para comprar, mas também para trocar mensagens. É muito interessante ler os anúncios do Diário de Notícias, porque algumas mensagens é só para dizer que aquilo que queríamos aconteceu. Está assim. Mas sim, cabalístico. Cabalístico. Quer dizer, isto é nitidamente pessoas que combinaram, em determinada altura, a dizer: se isto acontecer, ponho um anúncio no Diário de Notícias a dizer que aquilo que aconteceu. Amentes combinavam exatamente a possibilidade. É verdade, mas era mais ou menos isso, é mesmo isso. E para estabelecer relações, desde comerciais, sentimentais, portanto, as pessoas à procura de um esposo, de uma esposa, etc. Portanto, aquilo torna-se uma espécie de vida da cidade. Isto é, a leitura dos anúncios torna-se uma coisa que as pessoas fazem, não apenas por utilitariamente, mas também para ter uma ideia do que é que está a acontecer, do que está. Portanto, o jornal é um enorme sucesso. O número de anúncios por ano no Diário de Notícias, portanto, houve gente que andou a fazer estas contas já na altura subiu de 14 mil. Portanto, no ano de 1865 eles publicaram 14 mil pequenos anúncios. 20 anos depois, em 1885, estavam a publicar por ano 178 mil anúncios. Pois.
Quer dizer, uma coisa enorme. E claro, a tiragem média diária passa de 7.300 exemplares para 26.000 exemplares. Mas isso então já custa, se calhar, também disse, também, não é? Dos classificados. Dos classificados é uma coisa enorme, quer dizer, tem um impacto enorme, e depois o mesmo caminho vai ser seguido em Lisboa por um outro jornal diário, que já referimos aqui, que é o Século. Começa por ser um jornal republicano em 1880, mas na década seguinte desliga-se do Partido Republicano e torna-se também um jornal de grande informação e de grande formato. Na passagem do século XIX para o século XX, aquilo que temos é uma grande subida do número de publicações periódicas. Em 1880 há cerca de 200 publicações periódicas em Portugal. Em 1910 há 543, quase 3 vezes mais. Aliás, em 1897, curiosamente, Portugal tem mais títulos por habitante do que a França ou do que a Inglaterra. Porque, precisamente por questões de circulação, há mais jornais em todas as vilas e cidades. Há jornais. O tipo de jornal mais presente era o semanário, com uma índole política, tem uma tiragem talvez de 200, 800 exemplares, era isso que havia em mais terras, mas é em mais terras, é terrinhas, quer dizer, pequenas, Vila Pouca da Guiá tem o seu... Sim, o espantoso é que fosse rentável. No Porto era, não, porque isto são, por exemplo, 800 exemplares, a maior parte dele vendido por assinantes, portanto, vendido para assinantes, e portanto isto mantinha um jornal. E depois, havendo um interesse político por trás, havia de repente um grande lavrador, um grupo de grandes lavradores associados a um partido político que pagavam o jornal. No Porto e em Lisboa havia 9 jornais diários que extraíam em média mais de 10.000 exemplares, mas por exemplo o Século já tirava 80.000, o Diário de Notícias tirava cerca de 70.000, portanto isto no princípio por volta de 1900, e o Jornal do Comércio cerca de 30.000, mas o Diário de Notícias do Século atinge tiragens enormes já no princípio do século XX. Por exemplo, o Século, sabemos que em 1908 o Século vendia mais de 160.000 exemplares. Isso é um ano do regicídio, é um ano de agitação, mas o Século está a ter vendas. E são grandes empresas, com muitos jornalistas, muitos correspondentes na província, muitos tipógrafos, e fazem duas coisas, estes grandes jornais. Estamos a falar agora do Século e do Diário de Notícias, do tipo Século e Diário de Notícias. Eles apostam em grandes operações comerciais no princípio do século XX, como é, por exemplo, os concursos. Em 1907, o Século faz um concurso, que é o famoso concurso dos bichos, em que as pessoas têm de recortar cupons e colar numa caderneta, e com essas cadernetas, quando estão completas, podem-se habilitar a um concurso em que o primeiro prémio era nada menos que um chalé nas Avenidas Novas. Era uma casa, uma moradia nas Avenidas Novas. Portanto, havia um chalé nas Avenidas Novas, mas havia muitos outros prémios, que eram excursões à Madeira e a Paris e a Londres, quer dizer, portanto, e no deste concurso dos bichos, portanto, em que as pessoas recortaram 400 cupons do Século e também das outras publicações do Século, que era a Ilustração Portuguesa. Mas precisavam de 400 cupons para concorrer? Precisavam de 400 cupons para concorrer. E sabes quantas pessoas é que concorreram? 400. Mais de 76 mil pessoas, quer dizer, concorreram. Claro. Portanto, 76 mil pessoas que não havia telenovela cortaram os cupons, colecionaram os cupons, compraram o jornal, recortaram os cupons, colaram os cupons. Isso no início do século XX? No início, em 1907. Aliás, os concursos prolongaram-se até à década de 70. Eu ainda me lembro desses concursos do Século. Andaste a recortar cupons? Andei a recortar cupons. O que é que ganhaste? Um chalé? Acho que nunca ganhei nada, não me lembro absolutamente nada. Mas um chalé não foi, nem sei se eu acho que tinha a caderneta, mas aquilo nunca completava aquilo. Recortava mais por gozo. Também era um miúdo. Quer dizer, mas... E por outro lado, sim, exato, nunca a imprensa portuguesa me deu um prémio. Por outro lado, estes jornais investiram em grandes causas. Por exemplo, a proteção das crianças. Por exemplo, o Século vai criar na Trafaria uma colónia balnear infantil. Aliás, ainda se mantém. E depois, mais tarde, vai criar a Feira Popular de Lisboa. A Feira Popular de Lisboa foi uma criação do Século. Também está associado ao Século. A empresa, o Século, sabes, o primeiro avião que o Estado português teve foi oferecido pelo Século, pelo jornal O Século. Sério? Vamos imaginar hoje um jornal português suficientemente próspero, suficientemente grande, para dar, sei lá, uma coisa equivalente, um foguetão para o Estado português pôr um satélite no ar. Quer dizer, uma coisa deste género, quer dizer, uma coisa de alta tecnologia que um jornal pode fazer. Quer dizer, isto são grandes... Quando dava para ser grandes negócios, podiam ser verdadeiramente grandes negócios, como forças muito importantes. O Século era visto mesmo como uma força, um poder na sociedade portuguesa.
Isto é, o Silva Graça tinha mesmo... era uma espécie de Citizen Kane. Quer dizer, vejam o filme do Citizen Kane, aquela ideia do Charles Foster Kane no filme do Orson Welles dos anos 40. Quer dizer, a ideia de que ele pode fazer uma guerra, pode fazer isto, pode fazer aquilo. Os jornais tinham essa força. Mas isso durou até quando? Depois de 1910 e depois, sob a ditadura militar e o Estado Novo, a partir de 1926, as coisas já são diferentes. Além das proibições, começa a funcionar as comissões de censura prévia. Na Primeira República não é sempre, há em determinadas épocas. No caso da ditadura militar e do Estado Novo é sempre, quer dizer, há sempre comissão, desde 1926 a 1974, censura prévia. Esta censura não é uma censura central, portanto, não é uma censura local, há muitos censores, portanto, há muitas comissões de censura, quer dizer, em cada cidade, etc., há comissões de censura, geralmente de oficiais do Exército, são oficiais do Exército que efetuam esse... com critérios, eles têm diretivas gerais, mas os critérios são muito variados e são muito imprevisíveis. Isto é, e, portanto, muitos jornais tentam, às vezes, estabelecer relações especiais com os pessoais, com os censores, para obter um bocadinho maior tolerância, mas isso era o pior da censura, verdadeiramente. É a proibição e é a arbitrariedade. Não é a arbitrariedade, isto nunca se percebe, isto manda-se um texto, hoje passa, amanhã não passa. Quer dizer, é o mesmo tipo de texto, amanhã não passa. E, portanto, a censura não é apenas uma limitação, aliás, isso também é importante, não é apenas uma limitação à expressão, à liberdade de expressão, mas representa também um custo. Isto é um custo porque acarreta mudanças de conteúdo, portanto, eles têm de mandar os jornais têm de mandar os conteúdos para os censores demoram o seu tempo a vê-los, e depois diz isto está proibido, isto não pode passar. Portanto, a manchete que eu tinha não pode entrar. E, portanto, eu tenho de procurar outra manchete, outra notícia para ali. Porquê? Porque durante a República ainda é admitido os jornais, quando está a funcionar censura prévia, e uma notícia é cortada, ou um trecho de uma notícia é cortado, o jornal pode-se publicar com esse espaço em branco. E há jornais que aparecem, aliás, isso até dá um certo picante ao jornal, isto é cheio de espaços em branco, de cortes da censura. As pessoas depois ficavam a imaginar o que é que estava lá. Bem, a partir de 1926 isto está proibido. Isto é, os jornais não podem publicar espaço em branco, têm de preencher tudo. Já não podem... E, portanto, têm de constantemente paginar o que é que isto queria dizer. Queria dizer que havia atrasos de entrega, quer dizer, o que podia ter custos graves, quer dizer, o jornal vir muito tarde para a rua, e, portanto, havia os outros jornais que já tinham saído antes, eram comprados, e o jornal... o jornal que era vítima destas limitações era prejudicado por isso. Portanto, isto representava um custo, não apenas de liberdade de expressão, que era enorme, obviamente, não apenas também de criar uma certa... uma cultura da indireta, da alusão, do diz-se que, quer dizer, que depois era uma espécie de código criado entre o jornal e os leitores já iam percebendo o que é que o jornal queria dizer, mas, quer dizer, mas isso não era, isso podia ter, quer dizer, não tinha graça, quer dizer, isso não é uma coisa saudável, essas coisas indiretas, o nada poder ser explícito, portanto, isso não era saudável, mas havia também estes discursos. Isto, no entanto, não limitou o negócio dos jornais, que continuam a ter imensos leitores, apesar da expansão da rádio a partir dos anos 1930 e apesar do surgimento e depois da expansão da televisão no fim da década de 50 e ao longo da década de 60, o jornal continua a ser muito importante. Isso vê-se, por exemplo, no caso do desporto. O crescente interesse por desporto e pelo futebol dá origem a uma imprensa desportiva, do qual o título mais importante era o trissemanário A Bola. E o trissemanário A Bola, em 1961, de cada número, tirava mais de 200 mil exemplares. A Bola vendia mais de 200 mil. Em 1961, mais de 200 mil exemplares. Portanto, por cada número, quer dizer, saía 3 vezes por semana, quer dizer, e todos os interessados em futebol, campeonatos, taças, etc., compravam A Bola e, aliás, tinham ótimos jornalistas, grandes jornalistas portugueses que trabalhavam lá e que escreviam e que criaram estilo, etc., etc. E isto porquê? Porque, apesar de haver já cobertura noticiosa na rádio e na televisão, essa cobertura ainda é muito limitada. Portanto, não há as TVs, os canais de notícias de 24 horas não existem. A RTP tem um breve noticiário à noite. Os noticiários da rádio são muito concisos. A rádio também faz reportagens, etc., mas verdadeiramente não há rádios noticiosas. Ainda também não existem. E depois havia outra coisa.
os jornais eram mais plurais do que a TV e a rádio. Quer dizer, por exemplo, a RTP então era dominada, controlada diretamente pelo governo. Portanto, nos jornais, apesar de tudo, as pessoas que não se identificavam, por exemplo, com o governo, com o salazarismo, com a ditadura, encontravam no Diário de Lisboa, mesmo às vezes no Século, encontravam pontos de vista. Havia uma grande tradição de resistência entre os jornalistas. Sim, às vezes até os jornais, por exemplo, como o Século, o editorial às vezes era bastante alinhado com o governo, mas depois o noticiário não era, nitidamente. Era uma coisa bastante diferente, até porque as redações estavam cheias de jornalistas anti-salazaristas e que a única coisa que não podiam fazer era escrever os editoriais. Quer dizer, os editoriais geralmente eram reservados para o homem do regime. Às vezes nem era o homem do regime, era aquele que se dispunha a fazer esse frete e depois as notícias eram feitas pelo... Portanto, era uma imprensa que, apesar de tudo, chegava a ser bastante heterodoxa. Mas a verdade é que a imprensa, de certa maneira, continuou a expandir-se mesmo sob a égide do Estado Novo. Sim, nos anos 50 e 60 são anos de expansão. Aliás, com a publicidade originada pela industrialização e pela sociedade de consumo, dá grandes receitas. Portanto, os jornais mudam muito com novas tecnologias, a máquina de escrever divulga-se nas redações, os telex, a teleimpressora, receber notícias das agências noticiosas, portanto, 24 horas as notícias estão a chegar, há uma cada vez maior ênfase na imagem, na reportagem, e depois nos anos 1960 há uma nova geração de jornalistas com formação universitária, não em jornalismo, mas de outras carreiras que chegam ao jornalismo, e aparecem mulheres jornalistas também, já. Por exemplo, um jornal recente dos anos 60, como é a Capital, em 1968, ela é feita por 29 jornalistas, tem 29 jornalistas, que têm 14 revisores, e tem 44 tipógrafos. Portanto, isto é a empresa, quer dizer, portanto, tem 29 jornalistas, 14 revisores. Portanto, reparem que para cada 2 jornalistas há um revisor para rever as provas, quer dizer. E depois 44 tipógrafos. Eles formam um mundo curioso, quer dizer, que é um mundo muito masculino. Eles estão quase... As sedes dos jornais, por exemplo, em Lisboa, estão quase todos no Bairro Alto, portanto, eles estão todos à porta uns dos outros, quer dizer, depois reúnem-se ali nos cafés e nos restaurantes. Em 1960 há cerca de 1.200 jornalistas, calcula-se, uma estimativa, porque no sindicato só há 300, quer dizer, mas pensa-se que haveria 1.200. E dos 300 no sindicato, 8% são mulheres, quer dizer, mulheres, ainda é pouco, quer dizer, vai crescendo. E, portanto, na década de 1960 e princípio da década de 1970, os grandes jornais diários são suficientemente interessantes para vários deles serem adquiridos por grandes grupos económicos, até como meio de mostrarem serviço ao governo de Marcelo Caetano. Por exemplo, entre 1970 e 1972, o Século, o Diário de Notícias, o Diário Popular, a Capital, são comprados por bancos. Não por estarem em complicada situação financeira. Não, estão em ótima situação financeira. Há historiadores que associam isto a uma mudança que o governo de Marcelo Caetano parece querer fazer. O governo de Marcelo Caetano Portanto, Marcelo Caetano sucedeu a Salazar em 1968, prometeu uma abertura e parece estar tentado a acabar com a censura prévia. Quer acabar com a censura prévia, mas não quer perder o controle da imprensa. E então estes grupos económicos que estão sediados em bancos fazem esta cortesia, têm esta cortesia para com o governo. Quer dizer, quer começar a comprar os jornais. E depois o governo começa, nestes jornais comprados, geralmente o governo começa o governo indica os diretores, quer dizer, portanto, começa a indicar os diretores e estes bancos, obviamente, aceitam estes diretores. Portanto, era uma maneira de acabar com a censura. Nunca acabou, obviamente, nunca acabou. Até 1974 houve sempre censura prévia, mas podia-se acabar com a censura e manter-se o controle, pelo menos da grande imprensa, que era aquela que lhes interessava, ou que interessava ao governo. Portanto, isto pode estar associado a isso. Agora, o que é que acontece depois de 1974, tendo presente esta situação, isto é, em que a maior parte dos grandes títulos da imprensa portuguesa são propriedade de bancos em 1974? Portanto, acontece duas coisas depois da Revolução de 25 de Abril. Por um lado, é que os partidos de esquerda, e sobretudo até os partidos da extrema-esquerda, aproveitando as simpatias que têm entre os jornalistas, tomam conta de muitos jornais, entre os jornalistas e os tipógrafos, atenção, entre os jornalistas e os tipógrafos. Porque às vezes os tipógrafos são mais do que os jornalistas. Tomam conta de muitos jornais sem pedir contas aos proprietários. Isto é, à revelia dos proprietários, de repente o jornal torna-se um órgão
da extrema-esquerda ou da esquerda. Isso é o que acontece, por exemplo, com o jornal República, que é propriedade de pessoas próximas do Partido Socialista e que em 1975 é tomado pela extrema-esquerda através dos tipógrafos. Não através dos jornalistas, mas através dos tipógrafos. Dá aso ao famoso caso República, que é discutido em toda a Europa. Os grandes jornais franceses, o Le Monde, editoriais sobre o jornal República em Portugal. Fantástico. A imprensa portuguesa discutida. Nós já falámos disso aqui, acho que ainda não. Ainda nunca falámos do caso República. Ainda um dia destes. Então temos que falar disso. É uma Agora, falha. acontece outra coisa. É que quando o movimento das Forças Armadas decide, enfim, através do governo, depois, o governo provisório depois faz isso, decide em 1975 estatizar os bancos, portanto, nacionalizar os bancos, o que é que acontece? Acontece que a maior parte da imprensa escrita, isto é, os grandes títulos da imprensa escrita portuguesa, se tornam propriedade do Estado. São nacionalizados. Portanto, o Diário Notícias, o Século tornam-se jornais do Estado, quer dizer, tornam-se propriedade do Estado. E isto dá origem ao começo, de facto, acho eu, a um processo de descrédito da imprensa escrita em Portugal. Os jornais passam a ser propriedade do Estado, o que quer dizer instrumentos dos vários governos. Mas, de facto, quando chegas ao final da década de 80, inícios do 90, com o surgimento do Independente, depois do Público, parece também, o próprio Expresso que se impõe-se cada vez mais. Parece que existe uma nova... Há uma nova época, quer dizer, a partir de 1986... a adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, revisão da Constituição, privatizações, fundos europeus, etc. e por aí fora. Há um regresso à prosperidade e isso vê-se no número de exemplares, por exemplo, periódicos impressos e distribuídos por habitante em Portugal, sobe de cerca de 34 em 1979 para 57 em 1996, 76 em 2003, portanto há cada vez mais jornais e revistas vendidas em Portugal nesta época. Aparecem novos projetos jornalísticos, como o Diário Público, que ainda existe, o Semanário Independente, que são grandes sucessos na altura, e isto é uma época, curiosamente, na década de 90, em que a informação começa já a passar muito pela rádio e pelas televisões, porque a televisão finalmente tinha sido liberalizada pelo governo de Cavaco Silva, aliás, contra a oposição. Aparece a TSF, aparece a SIC, aparece aquilo que vem a ser a TVI e depois os canais de notícias. E o que vai acontecer é que os jornais que aparecem, então, os projetos jornalísticos que aparecem, então, basicamente já não conseguem adquirir a dimensão que tinham tido projetos jornalísticos equivalentes no passado, porque estão a atuar em circunstâncias já muito diferentes. E depois, claro, chega a internet e a tradicional impressão em papel começa a ficar comprometida.